De volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouquinho sobre medicina nuclear. Você já ouviu falar sobre medicina nuclear? Talvez você já tenha passado e inúmeras vezes por procedimentos onde aspectos da medicina nuclear estão presentes e sequer tem a ideia. Mas com certeza já ouviu falar de muitos mitos, algumas verdades, mas muitos mitos sobre a medicina nuclear. E é por isso que a gente já está na linha com a diretora da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, doutora Adelina Sanches, a quem a gente agradece, viu, doutora, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui. Bom, vamos começar desmistificando, né, doutora? Como é que a gente pode conceituar a medicina nuclear? É muito boa essa sua pergunta. Eu costumo brincar que eu faço o maior sucesso em festa de aniversário. O pessoal pergunta, você é médica de que tipo? E quando eu falo que eu sou médica nuclear, existe aquele espanto, né? Nós somos uma especialidade médica, é uma especialidade médica separada das demais, que muita gente acha, às vezes, que é uma extensão de quem faz ressonância, tomografia, mas é uma especialidade médica que usa radiações de forma muito segura, diga-se de passagem, tanto para metodologias diagnósticas, ou seja, para descobrir doenças, né, através de exames de imagem. Essas imagens são cintilografia e PET-CT. São dois métodos de imagem muito importantes e muito avançados para a detecção de vários tipos de doença. E a gente também usa radiações para tratamento de doenças predominantemente malignas, mas às vezes benignas também. Então, por exemplo, existem desordens da glândula tireoide, como o hipertireoidismo, que a gente pode tratar de forma muito segura com iodo radioativo. Então, é uma especialidade médica que usa radiações tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Ou seja, a gente pode considerar que é um material, sim, de substância radioativa, que é introduzida no paciente, mas que não é invasivo, doutora. Eu estou me contradizendo? Não, você está correto. A gente tem como calcular, através de estudos da física mesmo, o quanto de, entre aspas, eu estou falando de uma forma bastante leiga para que fique acessível para o ouvinte. Quanto de radiação a gente injeta e quanto a presença daqueles raios dentro do organismo do indivíduo que está sendo submetido a uma das nossas metodologias aí de trabalho, traga um máximo de resposta, tanto do ponto de vista diagnóstico quanto do ponto de vista de tratamento. Então, a nossa intenção, inclusive isso faz parte da nossa formação, é usar o mínimo de radiação possível para oferir o maior benefício, seja isso no exame de imagem, quanto numa modalidade de tratamento, porque como tantas outras coisas que a gente faz na medicina, a gente precisa dosar a dose do remédio. Se eu der qualquer remédio, pode virar veneno, se eu dou em doses excessivas, com a radiação não seria diferente, né? Então a gente é treinado para isso e usamos há mais de 70 anos radiação para uso médico de forma muito segura. Eu diria que inclusive cada dia mais de forma avançada, porque antigamente a gente tinha só os cálculos ao nosso lado, hoje em dia a gente tem inteligência artificial, inúmeros sistemas de informática que fazem com que a gente faça cálculos cada vez mais precisos, entregando ao paciente um mínimo de radiação para o máximo de benefício. Eu fico aqui imaginando, doutora, que quando a gente pensa em radioatividade, a gente vai lembrar daqueles desastres, né, que aconteceram e que são alvo ainda de uma investigação, né? A própria ciência tem se debruçado ainda sobre Chernobyl, sobre Fukushima, no Japão, e tantas outras, sobre Césio 137 aqui no Brasil, e as pessoas muitas vezes tentam fazer uma correlação. Mas eu fico imaginando também, doutora, o que seria da medicina na atualidade sem a atuação da medicina nuclear. Com certeza. O que você mencionou são coisas muito importantes. Então, a exposição excessiva à radiação faz muito mal à saúde e deflagra inúmeros processos que vão fazer com que o indivíduo possa ter câncer, sangrar, morrer, mas isso são exposições de altíssimo nível. Então, por exemplo, o que aconteceu em Chernobyl, a usina nuclear explodiu e expôs toda uma população.
Isso é uma quantidade de radiação não controlada, né? Então, cuidar dessas instalações é uma coisa muito importante para que a população não esteja exposta. São, vamos dizer assim, as usinas, os centros produtores de todas as radiações que a gente usa, seja para fins energéticos, a gente usa energia nuclear de forma, inclusive, bastante segura e limpa, mas elas precisam ser muito bem controladas. Existe o uso da radiação para finalidades médicas, que é o que a gente está falando aqui. Existe também o uso da radiação para esterilização de alimentos e tantas outras coisas, infelizmente também para fins bélicos, né? E cada unidade de trabalho dessa precisa ser muito bem controlada para evitar exposição à radiação. Eu diria que a prática médica é uma das mais seguras, porque a gente tem que ter como pressuposto óbvio de que nós vamos utilizar algo potencialmente lesivo, mas para trazer bem-estar à pessoa. Então, nossa responsabilidade é muito grande para garantir o benefício sem que a gente agregue à pessoa nenhum risco maior frente àquilo que a gente se propõe a fazer. Quando a gente fala em radiofármaco, doutora, o que é que a gente está querendo dizer? Nós estamos falando de um medicamento como um outro qualquer? Não é um medicamento como outro qualquer, porque normalmente o que a gente faz na prática de medicina nuclear, e aí é até interessante eu fazer uma distinção aqui para a população entre talvez as 3 áreas médicas que usam radiação. Então a gente tem a radiologia, que vai fazer raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom. Usa, tanto no raio-x quanto na tomografia, radiações para finalidade de diagnóstico médico. Então a gente vai tentar detectar doenças. No outro polo, polo extremo, existe a radioterapia, que são aparelhos que vão disparar raios, vão disparar radiação na tentativa de matar tumores. A medicina nuclear está entre elas, usa faixas de radiação menores, mais brandas, que consegue tanto fazer diagnóstico quanto tratamento, né? Quando a sua pergunta, se são medicamentos comuns, não são, porque vão carreados com radiação. Então, por exemplo, um paciente oncológico, que é até uma área que eu atuo bastante, se eu injeto nele uma quimioterapia é um remédio comum que você, digamos assim, pode guardar na prateleira. O meu eu não posso guardar na prateleira. Eu tenho um fornecedor específico com toda a regra de produção, de transporte. Existe um transporte específico para material radioativo, existe um armazenamento específico para material radioativo e um rejeito também. Então, eu não posso jogar a radiação em lixo comum. Então, isso só para você entender toda a logística que envolve, né? Agora, as vias de administração são as mesmas dos remédios que a gente está acostumado em medicina nuclear. Então, o paciente ele pode beber a radiação, ou seja, pode ser por via oral, pode ser por via injetável, e atualmente tem até uns mais novos, transdérmicos também, para matar tumores de pele. Então, a gente vem avançando, mas todo esse cuidado, todo esse entorno da medicina nuclear faz dessa especialidade algo diferente do habitual que a gente está acostumado. Né, de você ir num posto de saúde e tomar uma ampola de um antibiótico. A gente tem ambientes muito bem controlados para evitar justamente acidentes radioativos. Agora, doutora, é claro que quando a gente fala em medicina nuclear, as mães, e eu vou citar as mães, principalmente as mães, porque as crianças chegam até as unidades hospitalares, até os médicos, até as consultas e os exames, em regra, acompanhada das mães, e elas ficam se perguntando, será que medicina nuclear é segura para crianças? A gente pode se utilizar da medicina nuclear com a certeza de que não vai causar absolutamente nenhum prejuízo, doutora? A ligação falhou, eu não te ouvi tão bem nessa pergunta, você poderia repetir? Eu falo sobre a segurança da medicina nuclear Sim. para crianças. A gente pode utilizar sem absolutamente nenhum constrangimento? Ótima pergunta. A gente lida com tanto controle em tudo que a gente faz, que eu acho que tudo que é muito normatizado acaba trazendo muita segurança. Então, modo geral, nossos exames são muito seguros. A gente tem, assim, taxas de efeitos colaterais ínfimas na administração dos nossos medicamentos. E o fato de repetir
o uso dos nossos exames não tem comprovação, principalmente com finalidade diagnóstica. Para terapia, não. Eu vou te explicar isso já. Que são feitas de forma muito segura e que o paciente poderia repetir ao longo da vida sem grandes problemas. A gente tem a consciência, em qualquer área médica que expõe o paciente à radiação, que a gente vai usar dentro do que é razoável. Então, evitando excessos, porque, obviamente, isso não faria bem, né? Nada faria bem. Se você beber água demais, também não vai fazer bem. Então, tudo acho que tem que ser usado com cautela. Quando eu vou usar radiação para finalidades terapêuticas, ou seja, vamos imaginar que eu quero matar um câncer. Eu preciso usar radiações em doses muito altas, porque ali não é uma brincadeirinha. A gente está atacando um inimigo potencialmente letal para o paciente. Então, existem cálculos de dose máxima que eu consigo aplicar para cada indivíduo, e esse é um cálculo individualizado, onde eu consigo predeterminar o quanto eu consigo chegar no máximo de radiação para matar aquele tumor, sem causar a ele danos medulares ou indução do risco de outros cânceres. Isso hoje em dia é muito bem estudado e a gente faz isso de forma muito segura. Doutora, eu estendo essa pergunta aí, eu acredito que a resposta deve ser a mesma para as gestantes, não é isso? Também há, nesse momento, uma ideia, né, de que é um momento especial para a mulher, e aí vem sempre uma série de dúvidas, doutora. Gestante é um capítulo à parte. Os fetos são bastante sensíveis à radiação. Então, a princípio, nós da área médica temos, se tivermos que fazer exames numa paciente gestante, tentar esgotar o uso de metodologias que não usem radiação. Então, por exemplo, a gente vai começar por um ultrassom que não tem radiação, a gente vai começar com ressonância que não tem radiação, e evitar o uso de qualquer método de medicina nuclear, ou raio-x, ou tomografia, por exemplo. Recentemente eu tive um caso dramático aqui no hospital, que era uma paciente que estava no primeiro trimestre gestacional e ela descobriu que estava com câncer de mama. Imagine aí a situação. Porque a gente precisa fazer exame para ver a extensão do câncer de mama e decidir como vamos tratar, mas isso tudo tem que ser feito de uma forma a não prejudicar o feto que ainda está lá pequenininho, né? Então a gente começou desse jeito que eu te falei aí, com ultrassom, ressonância, esperando o feto amadurecer, porque no final, já próximo da data de nascer a criança, os fetos estão menos sensíveis, então a gente consegue arriscar mais. Esse é um cenário em que a gente vai calcular o custo-benefício de eventualmente preservar a vida da mãe, se for algo muito grave, em detrimento da vida do neném, mas são situações na prática clínica bastante dramáticas, assim. Uma situação grave. Imaginar aí numa situação de mama, de investigação de um câncer de mama, durante esse período, doutora, o leite precisa ser descartado? É por aí? Eu não te ouvi bem de novo, desculpe. Durante a investigação de um câncer de mama, digamos, sim, durante esse período de gestação, melhor ainda, no início da fase de lactação, esse leite precisa ser descartado? Também, para muitos materiais radioativos que a gente injeta na medicina nuclear, o leite precisa ser segregado antes, porque depois que a gente faz a injeção do material radioativo na gestante ou na puérpera, né, que é a mulher que acabou de parir, esse material pode ser secretado pelos ductos mamários e, entre aspas, contaminaria o leite materno. Aí o tempo dessa contaminação depende do material que eu injeto, né? Mas alguns podem levar ali, infiltrando os ductos, períodos de até 2 meses. Então isso também é debatido, o quanto a mulher deseja amamentar, o quanto o exame é importante, o quanto ela consegue guardar do leite para poder a gente escolher a melhor estratégia para ela. Olha, estamos aqui conversando com a diretora da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, doutora Adelina Sanches. E doutora, que tem 2 perguntas dos ouvintes que eu vou fazê-la em conjunto. A primeira diz respeito a alérgicos a iodo. Eles podem realizar exames de medicina nuclear? E a segunda exames de medicina nuclear de alguma forma pode aumentar o risco do surgimento de câncer, doutora? Excelentes perguntas. Eu acho que você estudou antes da gente conversar, porque são dúvidas frequentes
E eu acho que desmistificam bastante aqui o nosso dia a dia quando a gente tem a oportunidade de falar com a população. A alergia a iodo normalmente só vai se manifestar na realização de exames médicos quando o paciente vai fazer uso do iodo venoso. Isso vai acontecer quando ele fizer exames de tomografia computadorizada com uso de contraste, tá certo? Porque os contrastes são feitos predominantemente na veia. Na medicina nuclear, a gente usa iodo radioativo, mas por via oral. Então, eu sempre explico para o paciente, por exemplo, que todo sal no Brasil é iodado. Então, não existe alguém que tenha uma alergia ultra a iodo, senão essa pessoa não conseguiria comer nem sal. Então, do ponto de vista da quantidade de moléculas químicas, que a gente chama de osmolaridade, né? A osmolaridade das nossas radiações, ela não é tão alta, e como eles são feitos por via oral, mesmo que seja um paciente que eu vá tratar com iodo radioativo, um câncer, por exemplo, que eu vou dar uma quantidade de iodo maior, ele não tem risco de desenvolver nenhum tipo de alergia. Então, são práticas muito, muito seguras e tranquilas. A sua outra pergunta foi... Não, a questão do surgimento, né? O fato de estar submetido surgimento de outras neoplasias. Existe um relato de que a radiação, uma documentação, na verdade, de que a radiação tem um efeito que a gente chama de estocástico, ou seja, na nossa vida, modo geral, a gente tem que evitar se expor à radiação. Eu falo isso, sim, de formas desnecessárias. A gente tem que fazer isso com radiação ultravioleta, que é do Sol, outras radiações. Então, por exemplo, existem áreas territoriais que o solo é bastante rico e a gente nem sabe. Mas se a gente soubesse, seria o caso de ficar naquele lugar por menos tempo. E a exposição a radiações para uso médico é a mesma coisa. Então, hoje, com equipamentos mais modernos, do ponto de vista de diagnóstico, a gente pode, por exemplo, fazer tomografias e automaticamente o aparelho vai reduzir a exposição à radiação para o tipo de paciente que está deitado ali. Isso é feito hoje de forma até automatizada. Na medicina nuclear, a mesma coisa. Então, quando eu falo de tratamento de câncer, eu vou administrando doses, mas existe um limite que é muito bem conhecido, a partir do qual, se a gente ultrapassar, a gente sabe que poderia induzir o aumento de outros cânceres. Normalmente, esses são cenários dramáticos, onde o paciente está com a doença muito avançada e que, eventualmente, até o próprio paciente diz, olha, doutora, eu estou para morrer, por assim dizer, vamos tentar mais uma vez, já que deu certo de outras, porque eu prefiro arriscar um potencial risco futuro de outra neoplasia do que morrer agora. É algo a se pensar, mas a gente conhece o efeito, sabe? Então, a gente não administra radiações de forma aleatória, sem conhecer os efeitos daquilo que a gente faz. Doutora Adelina Sanches, a nossa gratidão pelas informações, apenas destacar aqui de que quem determina absolutamente tudo é o médico especialista em medicina nuclear, de modo a fazer com que isso seja uma recomendação médica, uma determinação médica. Doutora Adelina, um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia para a senhora. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo dia para vocês também. Doutora Adelina Sanches é diretora da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear.